Que Deus continue te abençoando imensamente, juntamente com a sua família aí, em nome de Jesus. Muito obrigado aí por estar participando do nosso programa Edificação. Para quem não nos conhece, meu nome é Erval, sou pastor já há muitos anos e de um tempo para cá a gente vem também, através da mídia, intensificando a nossa contribuição para com o reino de Deus. E por isso eu peço a você também, se possível, esteja orando por nós, por esse trabalho, ok? Mas que também sacramente esse apoio aí, saliente ele aí, se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante, gente. Ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar aí com quem você quiser também os nossos vídeos, não tem aí direitos autorais, ok? E isso ajuda também o YouTube a entender e compreender a nossa aceitação aí no meio da mídia e fortalecer o nosso canal. E eu quero falar no vídeo de hoje sobre algo escatológico, que fala sobre a volta de Cristo Jesus, né? Queridos, a gente está vendo nos dias de hoje, infelizmente, uma instabilidade dos cristãos na igreja, que é uma coisa impressionante. A gente não consegue entender e compreender o porquê essa debandagem, essa peregrinação da fé entre os cristãos. Eu confesso que eu nunca vi tantos tipos de igreja, nomes e denominações que surgem dia após dia. E que a gente tem que ter um certo cuidado com toda essa realidade, isso aí deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos literalmente proféticos, que são os últimos dias da igreja sobre a terra. Isso é indiscutível, né? Qualquer pessoa que tem o mínimo aí de conhecimento nas escrituras sagradas sabe dessa realidade. E um dos versículos bíblicos que deve aflorar muito entre nós nesses dias aí, que trata essas realidades, está aqui, né? Estou com a Bíblia aberta aqui, a tradução da King James, na segunda carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 2, versículo 3, quando ele diz: não vos deixeis enganar de forma alguma, porque ninguém, ou seja, por quem quer que seja, na verdade, né? Porquanto, antes daquele dia, a palavra dia aqui está em letra maiúscula, quer dizer, o advento, a volta de Cristo Jesus, virá a apostasia. E depois, então, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, inclusive eu estive vendo aqui nos originais, aqui no grego aqui, e vou falar um pouco em cima dessa realidade aí, nas línguas originais, né? Bom, o texto está dizendo aqui, não vos deixe enganar, ok? Isso quer dizer que haverá, nesses últimos dias aí, uma apostasia. No original grego, rebelião e abandono da igreja, da verdadeira fé, compromisso, da sã doutrina com o Senhor nosso Deus. E, obviamente, esses tais que vão fazendo parte dessa influência, que ela é maligna, né? Você pode ver aí que na parte B do texto sagrado, diz que também logo em seguida vem a manifestação do anticristo. E nós sabemos que a palavra rebelião na Bíblia, ela é considerado pecado de feitiçaria. E o primeiro a apostatar da fé na história bíblica é Satanás, que no princípio era um anjo, um querubim, e que apostatou. Ele se rebeliou, deixou o foco, deixou o reino, deixou Deus, deixou os céus, veio para a terra e aqui instituiu o seu reino. E automaticamente
pessoas de uma forma geral, inclusive lideranças de denominações, serão envolvidas, contagiadas por essa infecção maldita, diabólica. E, obviamente, assim como o diabo também tentou jogar todos o exército de Deus contra Deus para se rebelar contra o Senhor e acompanhar ele, ele também aqui na terra, esses tais que vão por esse caminho, vão procurando também poluir a mente dos cristãos, das pessoas que estão na igreja, aqueles com quem eles fizeram amizade, tudo tal, tem um contato, endereço, WhatsApp, Instagram, Facebook, blá, 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 e vão procurar também arrastá-los, levá-los para consigo. Olha, vamos aí, essa igreja aí, esse pastor, essa pastora aí, isso aí não é de Deus, coisa nenhuma, tudo tal, nós temos que fazer assim, tal, pau. Sempre eles se passarão por vítimas e dono da cocada, dono da verdade. E o diabo conseguiu, infelizmente, levar uma boa parte dos anjos para consigo. E quando Paulo adverte aqui, não vos deixes enganar, quer dizer, no original aqui, tomem cuidado, tenham prudência, procurem olhar essas pessoas e não acompanhar, né? Porque a Bíblia diz, olha, primeiro, provai se os espíritos são ou não são de Deus, para depois se dar crédito. Segundo, gente, uma coisa que a gente tem que ter em pauta é que o que predomina na nossa vida é o que a Bíblia Sagrada fala. Tudo tem que ser comparado na Bíblia. Eu particularmente já tive muitas experiências sobrenaturais com Deus e sempre procurando referência das Escrituras Sagradas para dar crédito sacramental às experiências que eu particularmente tive na minha vida com Deus. Né? Porque para mim a palavra de Deus é sagrada. Todos serão julgados no último dia pelas Escrituras Sagradas. E muitos desses vão dizer que foi Deus quem falou, foi Deus quem disse, um anjo apareceu e tudo tal. É assim o surgimento de tantas denominações e igrejas que estão acontecendo nos dias de hoje. Né? A gente geralmente olha, por exemplo, para a natureza e a gente vê as árvores, por exemplo. Mas a gente não vai lá embaixo lá para ver a raiz, a origem, a história de onde veio aquilo lá. E a gente deveria, por cautela, prudência, saber realmente a história, a origem dessa realidade. Porque se vocês não saibam, e a bem de toda a verdade, o próprio crime organizado está colocando igrejas aí no mercado, vamos assim dizer, ok? Estão criando denominações para usar como meio de lavagem de dinheiro. A gente tem informações aí sérias sobre isso, as igrejas aí que tem meia dúzia de frequentadores, mas a igreja arrecada 1, 2, 3 milhões por mês. É o crime organizado também criando igrejas, denominações, e eu já conheci 2, inclusive, que estavam envolvidos com isso daí, aqui na cidade de Campinas. Então, gente, a gente tem que ter muita prudência e cautela em relação a isso. Já há muito tempo, eu adotei uma postura na minha vida que eu posso estar em qualquer lugar que for da sociedade. Qualquer lugar. Gosto muito de pescar, posso estar onde for. Conheço uma pessoa, tal. Ela pode até dizer para mim que é cristã, que é pastor, que é pastora, que é obreiro, músico, etc. Tudo. Praticamente não muda muita coisa. Porque eu quero ter certeza absoluta de que aquela pessoa realmente faz justo no seu caráter, na sua vida e postura com Deus, de que realmente é ou não é cristã. Que é o que eu disse agora há pouco, está escrito, que a gente deve provar primeiro para ver se realmente é ou não é, na verdade, cristão, ok? E em contrapartida ainda eu diria o seguinte, amados, quando esses estão debandando das igrejas, procuram sempre sair como vítimas.
jogar aquele, aquela, isso, aquilo, aquele outro como bode expiatório, mas não assume que estão influenciados demoniacamente, que estão sob tentações diabólicas e por isso estão tomando a decisão que tomam. Eu aprendi na vida o seguinte, que quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou por causa de Jesus Cristo. Também aprendi na vida o seguinte, que os que saem da igreja nunca entraram na verdade, porque quem entra nunca mais sai. A Bíblia diz que quem realmente se converte está convertido e acabou. Também aprendi o seguinte, se uma pessoa está na igreja, ela está seguindo a Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não sai, não abandona a igreja, por que aqueles e aquelas que dizem que estão seguindo a Jesus saem da igreja? Isso tudo tem que fazer a gente repensar nesses últimos dias, porque é tempo de apostasia, é tempo de rebelião, é tempo de irreverência, é tempo de instabilidade na igreja, é um tempo perigoso para nós. E assim como que em guerra se enterram muitas minas debaixo dela, para que quando os soldados vêm e pisem e explodam com mais alguns que estiverem ao redor, é o que estamos vivendo na fé hoje. Muita gente abandonando verdadeiramente a Cristo Jesus, montando suas heresias, montando suas falcatruas, montando mentiras, coisas malignas, porque a Bíblia diz que o diabo tem poder até para se transformar em anjo de luz, querido. Nós temos que ter cuidado, né? Os bereanos, no livro de Apóstolos, dos Atos, né? É um exemplo muito grande para a gente. Porque a Bíblia diz que eles ouviam, inclusive Paulo, mas não acatavam nada se primeiro não consultar as Escrituras Sagradas. Isso é um exemplo para nós. Nós temos que ter fundamento nas Escrituras Sagradas. A gente nunca deve fazer nada na vida cristã sem antes orar, falar muito com Deus e ter uma resposta celestial fundamentado sempre na Bíblia. Porque Deus diz, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Não é a palavra de ninguém, é a palavra dele, ok? E que nós devemos andar pela Bíblia, não é? A Bíblia diz, meu povo erra porque lhe falta conhecimento, conhecimento da palavra. Né? Errais por não conhecer as Escrituras Sagradas, diz a Bíblia Sagrada. Então nós temos que ter os olhos fitos nos céus, em Deus, nas Escrituras Sagradas, para todo e qualquer tipo de condutas e posturas nos dias de hoje, ok? Muito cuidado com esses aí que vêm fantasiados com uma imagem de cristãos, mas verdadeiramente não são. E Deus sabe quem são. Por isso, se você colocar tais à prova, você verá que Deus lhe mostrará a verdade. Porque a Bíblia diz que tudo que tiver em oculto será trazido à tona. Ok? Então, queridos, se esse vídeo está chegando a você, você está nos vendo e ouvindo aí, é porque Deus está colocando colírio nos teus olhos. Deus está preocupado com a sua vida. Deus sabe o que vem pela frente e está te alertando para que você seja como a Bíblia diz. Aquele que realmente é cristão, Mateus 7, 24 e 25. Ele constrói a sua casa sobre a rocha, que independente de qualquer tipo de tempestade e adversidade, não cai, permanece forte, firme, vitoriosa. Ok? A Bíblia diz que quem põe a mão no arado, nunca mais olhe para trás. Continue orando, servindo a Deus, forte e firme na presença do Pai, e que Deus te abençoe, te dê vitória, e que tudo e todos que queira tirar você da fé, da presença de Deus, caia por terra, seja envergonhado, que você permaneça são e salvo, vitorioso, abençoado, vitoriosa, entrando na vida eterna em Cristo Jesus, ok? Forte abraço, Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.